Abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24, por favor. E se você puder ficar de pé. Gênesis capítulo 24, se alguém puder dar uma melhoradinha no meu retorno aqui, porque está parecendo que eu estou vendendo pamonha hoje aqui, pamonha. Gênesis capítulo 24, o versículo é o 61 em diante. Você encontrou, não? Diz assim: Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca. E a esta lhe foi por mulher, e ele a amou. E assim foi Isaque consolado, depois da morte da sua mãe. Amém? Pai, nós consagramos essa palavra no teu altar. Que a minha vida esteja sujeita ao teu Espírito, Senhor, e que nada interfira naquilo que o Senhor já declarou sobre nós. Que a tua palavra se cumpra cabalmente e que possamos viver o extraordinário e o sobrenatural. Nós consagramos, Pai, a nossa vida ao Senhor. Que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor. Eu proíbo todo e qualquer espírito que não te glorifique, que não te reconheça. E declaro, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra este lugar que é a tua igreja. Acampa teus anjos com espada de fogo desembainhada, para que todo intento de Satanás caia por terra, para que principados e potestades recuem nesta noite, para que o Senhor tenha liberdade de falar e continuar falando ao nosso espírito nesta noite, noite solene de Santa Ceia, e que o Senhor seja o nosso anfitrião, nosso convidado especial, e a tua palavra se cumpra sobre cada um de nós, e toda a igreja diga: pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Quem está aí? Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Domingos, que veio lá de Tangará da Serra, que está conosco aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Orem pela vida do pastor Márcio, que sofreu um incidente e não pôde estar aqui nessa noite, machucou o pé e não pôde estar conosco. Que vocês orem pela vida do nosso pastor também, para que o Senhor possa trazer cura sobre ele também, em nome de Jesus. Amém? Amados, Gênesis 24 narra uma história muito linda. O momento em que Isaque tem um encontro com Rebeca. E esse momento ele tem tudo a ver com aquilo que é o encontro de Jesus e a noiva. E aqui na leitura onde nós lemos, depois que a mãe de Isaque morreu, o texto é muito de simples compreensão, e aqui nós vemos o encontro de Rebeca com Isaque. Eu acho incrível porque no casamento judaico, não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que fica esperando o noivo. É diferente do casamento que nós estamos acostumados, não é? Então, é maravilhoso demais, porque a gente olhando essa história, vemos que a palavra vai dizer que Rebeca foi consolada depois da morte de sua mãe. O casamento estava ali por acontecer, e nós temos que compreender algo após a chegada de Rebeca. Ela foi apresentada a Abraão, e dadas as formalidades, e
Isaac então vai levar a Rebeca para a tenda de Sara, e depois de todo aquele processo do casamento, do alinhamento dos convidados, depois das flores, das decorações, da solenidade do casamento, quando você olha para o texto, você percebe que há uma festa ali, que está sendo preparada para um casamento de um jovem que terá a incumbência, a responsabilidade de uma continuidade, porque Deus é um Deus de continuidade. Ele é um Deus de Abraão, Ele é um Deus de Isaac, Ele é um Deus de Jacó, Ele é o Deus da igreja, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Então um novo processo estava nascendo ali. A chegada de Rebeca representa um novo tempo. Ao mesmo tempo, o cenário é um cenário de morte, porque Sara está morta. Sara, que também era estéril, que antes chamava-se Sarai, e eu acho incrível como Deus é detalhista. Deus tira uma letra do nome de Sara e coloca no nome de Isaac. O I que saiu do nome de Sara foi o I que começou na história de Isaac, Deus deixando claro o seguinte: eu sou um Deus que continua a partir de. Então, a partir desta igreja, a partir de nós, Deus está estabelecendo uma continuidade. Nós somos a continuidade da igreja primitiva. Nós somos a continuidade da primeira igreja apostólica. Nós somos a continuidade de uma palavra liberada lá na cruz, onde havia abundado o pecado, mas a partir de Cristo superabundou a graça de Deus. Então um novo processo estava nascendo a partir daquele momento, e aquele momento tinha uma importância muito especial sobre a vida de Abraão, para que se cumprisse a palavra de Deus. Quando Deus estabeleceu um propósito sobre Abraão, quando Deus tinha dado uma palavra sobre Abraão, ele tinha 75 anos de idade. E alguém pode dizer hoje em dia, 75 anos é final de carreira. Só que quando você olha para este homem com 75 anos, Deus só está começando a história. Você está aí ou não? Então, não importa a tua idade, Deus está a partir de você, independente da história, do tempo que passou. Deus está dizendo para você nessa noite: eu estou começando uma nova história, independente do tempo que você tenha. Outro dia eu entrei no mercado e eu vi uma coisa que há alguns anos atrás a gente não via, que era justamente você perceber que uma pessoa com 50 anos, as empresas não pegavam mais, não, já é velho demais, não pega, porque é velho. Aí outro dia eu entrei no mercado e vi falando assim, contrata-se pessoas com 50 para cima. Falei, olha, a coisa está mudando. Sim ou não? Porque antigamente falava-se que uma mulher de 30 já estava passada. Era a panela velha que falava que fazia comida boa, né? Mas a verdade é que para Deus nós não temos prazo de validade. Se Ele quiser começar a fazer algo poderoso com 16, Ele vai fazer. Se Ele quiser com 26, Ele vai fazer. Se Ele quiser com 36, 37, 40, 50, 60, 70 ou 100, se Ele quiser. Querido, quem é que vai proibir? Se Deus tem tudo em mãos. Quando ele tinha 75 anos de idade, Deus vai dizer para ele: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O lugar não existia, mas o Senhor está falando assim, não existe para você, mas para mim já existe.
Eu já tenho um lugar para você. Ei, Deus está falando para alguém nessa noite: eu já tenho um lugar para você. Não há nada que me impeça, porque eu já tenho tudo preparado ao teu respeito. Eu já tenho tudo em mãos, eu já tenho tudo planejado. Ainda que alguém tenha falado para você é impossível, Deus é um Deus que torna o impossível possível. Ele foi chamado lá de Ur dos Caldeus. Deus lhe deu uma promessa e um propósito. Deus lhe deu um propósito e deu um destino para ele. E Deus vai dizer assim: eu te abençoarei, e todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu estarei contigo, Abraão. Então ele recebe uma promessa, um propósito e um destino. Diga: nessa noite eu estou recebendo uma promessa, um propósito e um destino. Quem está aí? Então ele entra num processo que ele vai enfrentar para receber aquilo que Deus tinha. Lembrando que ele precisou primeiro romper com a sua família e com a sua casa, com a sua parentela, lá no começo da história. Irmãos, presta atenção, ele tem 75 anos e Deus está falando assim: a história nem começou ainda. Deus está falando para alguém que está com um sentimento de desistência. Deus está dizendo: eu ainda nem comecei a obra, mas eu tenho coisas poderosas para fazer em e a partir de você. A Bíblia diz que Abraão enfrenta muitos desafios. No capítulo 15, por exemplo, ele está enfrentando um momento onde ele tem medo. E Deus está olhando para o sentimento e para a vida de Abraão e dizendo para ele: Abraão, não tenha medo. Gente, não foi um pastor, não foi um apóstolo, foi o próprio Deus falando para ele assim: Abraão, não temas. É Deus falando ao seu coração. O mesmo Deus que falou com Abraão está falando com alguém nessa noite: não temas, porque eu serei contigo por onde quer que você andares. Onde você pisar o teu pé, eu estarei à tua frente. Não te deixarei, não te abandonarei, porque eu sou o Senhor. Amados, não foi Abraão que procurou a Deus, foi Deus que o encontrou, foi Deus que o procurou. Ei, Deus está procurando alguém nesta noite para estabelecer algo grande e poderoso. Quem crê pega, quem crê pega. É Deus quem procura Abraão. O que Deus vê em Abraão? Insegurança, medo, incertezas. O que Deus viu nele? Humanidade. Ele só era humano. Para quem olhava para Abraão, achava o quê? Ele é só um homem de Ur dos Caldeus. Mas quando Deus olhava para ele, falava: não, ele é o pai da fé. Quando alguém olha para você e fala assim: é só ele, é só ela. Não, é o meu filho amado, é a minha filha, é alguém que eu estabeleci um carimbo de muitas vitórias. No capítulo 22, é o momento que ele foi submetido a Deus por uma prova, e Deus vai falar para ele assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, porque eu o quero por sacrifício. Dá-me o teu filho, dá-me aquilo que você mais ama, teu filho precioso. E aquele homem, compungido pela palavra do Senhor, obedeceu.
Irmãos, hoje nós estamos num tempo difícil, muitas vezes nem Deus falando, as pessoas não querem obedecer, não querem se sujeitar à palavra de Deus, e ainda querem resistir ao diabo. Ei, Tiago 4:9 vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Abraão pega Isaque, filho do ventre de uma mulher estéril. Ele já é um moço. Eles caminham 3 dias até chegar no Monte Moriá, o mesmo monte que um dia Abraão, esse mesmo monte que Abraão levou Isaque ao sacrifício, é também o mesmo lugar que um dia o templo de Salomão seria construído. Foi no Monte Moriá, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, que Deus olha para ele e diz assim: não precisa mais. Por quê? Porque o coração dele já havia sido sondado, porque no coração de Abraão ele já tinha entregue, porque para Abraão, querido, aquilo já era um fato consumado. Ele leva porque ele está certo que ele vai levar, mas ele vai dizer: subiremos e voltaremos. Eu sei como subo, não sei como vou voltar, mas sei de uma coisa: voltaremos. Ele não fala eu vou subir e eu voltarei, não, ele fala no plural: subiremos e voltaremos. Isaque volta com ele para casa. O capítulo 23, Abraão perde Sara. Ele perde Sara. Sara tinha vivido 127 anos. Quantos anos? 127 anos. anos. Morreu em Quiriate Arba, na terra de Hebrom. Abraão lamenta a morte de Sara. Tem uma história ali. Abraão lamenta a morte de Sara e chora por ela. Abraão sabe o que é perder aquilo que ele ama. Só quem já perdeu alguém sabe como dói. Você imagina você viver anos com alguém e de repente você tem que entregar. É um novo cenário. Abraão sabe o que é perder aquele que ele ama. Ela tinha 127 anos. Nessa oportunidade, Abraão já estava com 137 anos. Irmãos, 137 anos. Ele foi pai com 100 anos, irmãos. E Sara, 90. Agora ele tem 137. E no capítulo 24, você vai vendo Abraão falando de novo sobre o propósito e do destino. E aí ele vai chamar Eliezer, o seu servo de confiança, e vai dizer a ele assim: Eliezer, eu quero que você busque uma esposa para Isaque. Isaque agora tem 40 anos, está solteirão, já está titio. Mas de repente, Abraão chama Eliezer e fala para ele assim: eu tenho uma missão imprescindível, importante para te dar. Você vai na minha parentela e vai encontrar uma noiva para Isaque. Irmãos, olha a responsabilidade. Como é que você vai buscar uma noiva para alguém? Me diz isso. Não, aí a pessoa, ela está noiva. Não, mas não gostei dessa. Estava bom. Você imagina você buscar noiva para alguém, irmão? Não, mas eu preferia loira. Não, eu preferia morena. Não, eu preferia baixa. Não, eu preferia alta. Aí Eliezer tem uma missão poderosa na mão, porque não é só sobre a escolha de uma esposa para Isaque, é a esposa certa,
que daria continuidade. Você está aí ou não? Só que não é só escolher, não é só trazer a certa, é saber qual é a certa, irmão. No meio de um monte de mulheres, eu congregava numa igreja, que foi onde eu conheci a bispa Lídia, que 80% eram mulheres. Aí eu andava de aliança no dedo, para dizer que eu era comprometido, para ninguém mexer comigo. Você está aí ou não? Não, esse moço é noivo. Então eu falei com a minha pastora, eu falei: pastora, é o seguinte, eu terminei meu noivado, mas assim, se eu tirar a aliança vai dar problema nessa igreja, porque olha o quanto de gente tem aqui. Aí eu já tinha terminado o meu noivado, que deu uma confusão lá, alguns já sabem qual era a história. E aí, queridos, você imagina Eliezer no meio de um monte de mulher para saber qual era a certa. É ou não é verdade? Só que ele colocou, Abraão falou assim: ó, o anjo vai junto com você. Só que Eliezer vai querer a presença de Deus, querido, porque não tem ninguém para escolher melhor uma noiva do que o Senhor. A gente sempre escolhe errado. Eu tinha escolhido a noiva errada, já ia casando com a mulher errada, meu Deus, e insistia com a mulher errada. Não, eu queria era essa. Ô cabeção, não é essa não. Você está aí ou não? Querido, para de insistir na direção errada. Às vezes Deus está falando assim: ó, não é por aí, é por aqui, e você vai lá e quer seguir o seu caminho, mas a vontade de Deus para a tua vida, o Senhor está falando: eu estou reconfigurando o teu destino nesta noite, estou reconfigurando o teu futuro nesta noite. Eu sei o que eu tenho de melhor preparado para você, num futuro desconhecido para você, porque para mim eu já conheço todos os teus dias. Salmo 139 diz que o Senhor conhece todos os nossos dias, do nascer até o nosso entregar da alma ao Senhor. E aí você insiste em fazer a sua vontade. Querido, o que me chama a atenção acerca de Cristo é que ele vai orar: Senhor, não seja conforme a minha, mas conforme a tua vontade. Lá em Lucas 8, onde a bispa ministrou, tem um cenário de duas gerações. Tem o cenário de uma geração que sangra, e tem um cenário de alguém que está doente e que vai morrer. Mas o Senhor está falando ao teu coração: ainda que você seja de uma geração que sangra, ou de uma geração que está prestes a morrer, ou que vai morrer, eu estou reconfigurando o teu destino nesta noite. Eu estou te dando uma unção de ressurreição, de saúde, de vida, em todas as áreas da tua vida. Eliezer vai na casa da parentela e vai buscar uma moça escolhida por Deus, que seja a esposa de Isaque, a nora do homem mais rico, mais importante de todo o mundo antigo. A missão é muito séria, é ou não é? Encontrar uma noiva para um pai poderoso e para um moço que tem a incumbência de estabelecer a continuidade. E então Abraão vai dizer assim: o Deus que me chamou e me tirou da terra dos meus pais enviará um anjo com você, e ele abrirá as portas, e ela chegará até você. Ei, preste atenção, Deus está falando nesta noite: eu mesmo abrindo portas ao teu respeito. Não vou mandar anjo, mas a minha presença vai na tua frente. A fé de Abraão vai junto com Eliezer. A intercessão de Abraão vai à frente, porque ele sabe que a pessoa certa é imprescindível para que o plano de Deus se cumpra. Deus está falando a alguém nesta noite: eu vou colocar pessoas certas no teu caminho, envolvendo todas as áreas da tua vida: espiritual, ministerial, profissional.
ministerial. Deus vai fazer algo poderoso, Ele vai realinhar algumas coisas, e Ele vai começar a conectar pessoas certas no teu caminho. Quem está aí? A fé desse homem estava lá, a convicção de Abraão estava lá, e Eliezer vai lá buscar Rebeca. Eliezer vai com presentes enviados, Eliezer vai com tratativas. Quando Rebeca chega, e eu acho tremendo, porque Deus falou a Eliezer que iria dar um sinal. Um camelo bebe 40 litros de água, queridos, 40. E qual foi o sinal que Eliezer pediu para Deus? A mulher que me servir água, a moça que me servir água, e também servir água aos camelos. Irmão, presta atenção, aquela moça poderia dar água só para Eliezer, mas ela pega a água, dá para Eliezer e fala assim: eu vou também dar água para todos os teus camelos. Não, os camelos não são meus, são do meu Senhor. Sabe o que acontece ali naquele cenário? Rebeca não sabe, mas ela está dando águas para os camelos que um dia seriam dela. Você está aí ou não? Por quê? Porque ela tinha uma sensibilidade espiritual. Ela estava onde? No lugar certo. Eu tenho um irmão que não é o pastor Domingos, é outro. E aí um dia ele falou assim para mim: rapaz, eu só arrumo tranqueira para a minha vida. Eu falei assim: mas aonde é que você está procurando? Estou procurando ali e ali. Eu falei: rapaz, aí só tem curva de rio, você nunca vai encontrar a pessoa certa no lugar errado. Vai no boteco achar uma mulher de Deus para você. Como é que você vai achar uma mulher de Deus no boteco tomando todas, irmão? Não tem como. Deus não é Deus de confusão. Preste atenção, Deus está realinhando a vida sentimental de pessoas aqui nesta noite. Você falou assim: ó, para mim não tem jeito, já sou titio, já sou titia. Para você, porque Deus tem um plano. Ele só não quer te dar uma tranqueira, Ele só não vai te dar uma curva de rio, porque a vontade de Deus para a tua vida é boa, é perfeita e agradável. Querido, o tempo de passar pessoas erradas na tua vida está encerrando hoje, nesta noite, dia 8 de dezembro de 2024, marca essa data aí, e para de procurar a pessoa certa no lugar errado. Pega e leva para casa, irmão. Isaac e Abraão estão 3 anos de luto. Quantos anos? 3 anos. 3 anos de choro, 3 anos de lamentação. São 3 anos de saudades. São 3 anos com a cama de Sara vazia. 3 anos de um vazio do coração. São 3 anos que Abraão sente saudade de ouvir a voz de Sara. São 3 anos que Isaac sente saudades de ouvir a voz da mãe. Eles ainda estão entristecidos com a partida de Sara. Abraão tinha cumprido o propósito de Deus até ali. E até ali Abraão tinha criado juntamente com Deus uma estrutura. E ali sabemos que Isaac seria o continuador, e que Deus estava preparando o ambiente, procurando ajustar a sua casa, a sua família. Amados, preste atenção: se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, vai se cumprir.
independente das suas dificuldades, independente das suas mazelas, independente do teu passado, independente do que deu errado, querido, Deus está aqui, está dizendo para você, independente de tudo que deu errado, se você colocar a sua vida, os seus desejos, o seu futuro em minhas mãos, você vai ver o que eu vou fazer. Isaac, pelas mãos de Eliezer, vai conhecer a noiva. Ela vem e de longe ela pergunta para Eliezer: quem é aquele lá? E Eliezer fala assim: é o meu Senhor, é o seu noivo. E a palavra diz que ela cobre o rosto com um véu. Você está aí ou não? Rebeca chegou. Abraão tinha perdido Sara, mas agora Deus está colocando Abraão e Isaac em um outro cenário, uma outra realidade, em um outro ambiente. Isaac vai para a tenda junto com Sara, ou melhor, junto com Rebeca. Isaac vai para a tenda junto com Rebeca. Recapitulando aqui, Sara está morta, mas aonde eles vão? Eles vão para o lugar que era a tenda de Sara. E agora, ali naquela tenda, ali naquele ambiente, tanto Abraão como Isaac estão recebendo alguém que vai reconfigurar um ambiente para um novo tempo. Rebeca é a representação de uma reconfiguração de um novo tempo. O tempo de Sara passou, mas Deus está falando agora, está começando o tempo de Rebeca. Eu estou fazendo algo novo. Deus está falando ao coração de alguém nessa noite: eu estou fazendo algo novo no ambiente da tua vida. Preste atenção, quando Deus tira alguém, ou quando Deus tira alguma coisa, Ele nunca vai deixar um ambiente vazio, Ele tem algo melhor preparado. O que permeava o coração de Abraão era uma sensação de perda. Perdeu Sara. Abraão divide maior parte do seu tempo com Isaac, eles são amigos, eles conversam para aplacar as saudades. O que define Abraão não são suas emoções, o que define Abraão não são suas perdas, o que define Abraão não são as tragédias da vida. O que define Abraão é a convicção que ele tem daquilo que Deus disse. O que te define é aquilo que Deus disse, não é o que você passou, embora o que você passou tornou você quem você é. Tem gente que reclama do passado que teve, o pai que teve, os irmãos que tiveram, a família que teve. Querido, aquela família que você teve ou que você tem, só cooperam para o teu bem, para o seu crescimento, para o seu elevo espiritual. As coisas ruins da vida só cooperaram para tornar você mais maduro, mais resiliente. O que nós passamos nos fez fortes. Eu falo para os meus filhos, boa parte dos nossos brinquedos, a expectativa nossa era que acabasse logo o óleo de soja, porque todas as vezes que acabava o óleo de soja, surgia um novo carrinho, um novo ônibus. Cada chinelo havaiana que acabava, virava rodinha de carrinhos, e não tinha mimimi, e isso nos tornou fortes. Sim ou não? Estamos numa geração tão sensível, não pode falar nada, não pode dizer nada, porque já sai magoado. Querido, em nome de Jesus, Deus está forjando você no fogo, Deus está te dando resiliência. Não se molda ferro frio. Deus vai afiar você nessa noite,
porque Ele vai te dar os maiores desafios, para você chegar nos lugares mais elevados. Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Deus está alterando nossos níveis, Deus está nos transicionando, do tempo de Sara, que partiu, glória a Deus enquanto esteve, mas agora Deus está dizendo, é o tempo de Rebeca. O que define Abraão é o propósito. Diga, o que me define é o propósito, é o que Deus disse. Vocês estão aí ou não? Chega de nós sermos movidos pelas emoções. Você não pode ser definido pelo que ganha ou pelo que perde. Tem gente que é muito bom na fé, até que perde. Ah não, eu desanimei porque perdi alguém, perdi o emprego, perdi uma oportunidade. Não está indo para a igreja, não, porque eu perdi, porque perdi alguém. Outros é por causa do que perde, outros é pelo que ganha. Não, sabe o que é? Que agora eu estou numa multinacional e sabe como é que é, meus horários não batem com culto, e eu também não faço muita questão, não fala mais, né? Não, sabe o que é? Não dá, porque agora eu comprei um carro novo e eu preciso fazer uma longa viagem. O que te define não pode ser o que ganha, nem o que perde. Tem gente que se perde com o que ganha e se perde com o que perde. Se tem é porque tem, ou se não tem é porque não tem. Querido, o que vai te definir não é o que você tem, nem o que você perdeu. O que vai definir você é aquilo que Deus disse. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. E então, Deus transiciona a história e o tempo de Abraão. Abraão perdeu Sara. Até ali é momento de choro. Mas Rebeca vem trazendo um novo tempo. Rebeca é jovem, Rebeca é cheia de alegria, Rebeca vem com outro perfume, Rebeca vem com novidades, Rebeca vem com um novo cenário, com novas perspectivas. Rebeca vem para mudar tudo, querido. Deus vai mudar tudo. Ah, mas apóstolo, eu vivi um tempo de perdas, de lutos, eu vivi um tempo difícil. Se alegre, porque Deus está nesta noite fazendo uma divisão na linha do tempo e falando: até hoje você chorou, até hoje você perdeu, até hoje parece que não tinha jeito, mas eu estou construindo um novo cenário, um outro ambiente. Se o ambiente anterior de perda, de choro e de luto e de dificuldade, Deus está falando: estou transicionando para um tempo de alegria, para um tempo de regozijo e para um tempo de muito riso. Quem está aí? Isaac quer dizer riso, mas ele está em prantos. Seu nome perde significado diante da perda. Mas ele vai rir de novo. Olha para alguém e fala para essa pessoa assim com fé, como profeta: você vai rir de novo. Em todos os ambientes que você chorou, você vai começar a rir de novo. Aleluia. Confesso para você, todos nós passamos dias difíceis, todos, ninguém escapa, amado. Ninguém escapa da tempestade, porque um dia ela chega. Ninguém escapa da enfermidade, porque um dia ela bate na porta. Ninguém escapa de uma perda, porque um dia chega. Ninguém escapa de um dia mau. Ninguém escapa de um dia ser demitido. Ninguém escapa de um dia perder alguém que você ama. Mas também, querido, ninguém escapa da palavra que Deus tem falado a nosso respeito. Charamane canta labarás. Abraão também está entrando num novo cenário, porque lidar com Sara é uma coisa, ele já estava acostumado, ele já vivia com ela há muito tempo, mas agora o novo está chegando.
E para o novo precisa de novas adaptações. Deus está falando: eu estou trazendo um tempo novo para essa igreja, que precisa de novas adaptações, para chegar onde eu quero, e para ir mais longe, com as pessoas certas. Muitas Saras já passaram por aqui, mas Deus está falando: agora é tempo de Rebeca. E nós temos que nos adaptar para permitir o novo de Deus. Permita o novo de Deus nesta noite. Permita o novo de Deus no seu casamento, no seu ministério, na vida dos seus filhos, nos seus empreendimentos, no seu trabalho. Permita o novo de novo, querido. Só Deus pode nos fazer andar em novidade de vida. Só Ele. Eu sei que tem muita gente que durante o ano de 2024 passou muitas lutas, muitas perdas, muitos reveses, muitas tempestades, muitos desertos, mas Deus está falando com alguém nesta noite: é o tempo de sorrir, de se alegrar, está chegando nesta noite. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário dentro do seu propósito na sua vida hoje. Tem gente aqui hoje, nessa noite, que o diabo disse assim: eu decretei que não vai chegar até o final do ano, eu decretei que a depressão vai tomar conta, eu decretei que as pressões vão tomar conta. O diabo decretou sobre muita gente: eu decretei que não vai terminar casado, casada, eu decretei que não vai terminar de pé. Mas hoje, Deus está falando assim para você hoje, preste atenção: eu estou rasgando todo o decreto que constava de ordenança contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra seu ministério, contra teu destino e contra aquilo que eu já disse. Os céus, a terra passarão, mas a minha palavra ela está de pé, porque eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender, e quando eu ajo, quem pode me impedir? Quem pode me impedir? O novo de Deus traz compreensão de que o novo de Deus rompe com aquilo que nos fez chorar. Rebeca chega, o casamento acontece, algo novo acontece quando alguém novo chega. Você não tem noção. Quando eu estava ali, Deus falou assim: ó, duas Esther, dois tempos, dois cenários, duas realidades. Estou começando um novo tempo que já nasceu. Eu tenho certeza que esse culto vai ser um divisor de águas para a tua vida. Há alguns o inimigo trabalhou para que você não estivesse aqui nessa noite, mas eu profetizo sobre a tua vida: nada vai parar os teus pés, nada vai parar a tua caminhada, nada vai parar teu ministério, nada vai parar a tua família, nada vai parar o que Deus disse. Eu sou de um tempo em que nós cantávamos assim: meus pés são apostólicos. Você tem pés apostólicos. Você tem pés para chegar em lugares que a tua família nunca chegou e talvez nunca chegará. Você tem pés para andar sobre as águas. Você tem pés para andar sobre as impossibilidades. Você tem pés para ir mais longe, mais alto, debaixo de tudo aquilo que Deus já disse. Quando você olha para a tua casa, quando você olha para a tua parentela, e quando você olha para você, olha que diferença. Quando eu olho para alguns dessa igreja, eu vejo e percebo claramente, como um pai espiritual: olha a diferença, Deus. Confesso para você que às vezes a vontade que eu tenho, sinceramente falando,
Os últimos tempos eu tenho sido tomado por muitas pressões. Mas quando a gente começa a olhar de um a um e vendo tudo que Deus já fez, tudo que Deus já falou e já se cumpriu, você fala: Deus, ainda há esperança. Você pensa que a gente não pensa muitas vezes, fala assim: Deus, será que vale a pena? Será que eu ainda tenho forças para continuar? Será que meus pés ainda suportam? Será que o meu coração ainda aguenta? E Deus tem falado comigo: Júnior, cuidei até hoje, sustentei até hoje, sustentei o meu povo, vou sustentar vocês, cuidei do meu povo, vou cuidar de vocês, levei vocês até o máximo, para que vocês possam entender que uma oferta ainda precisa sangrar. E eu creio, e eu tenho a certeza, querido, que a sua vida está indo além do que você imagina. Eu quero que você guarde no teu coração nessa noite. Nós estamos falando de um processo de Abraão. No capítulo 24 nós observamos que tudo aconteceu até o casamento. O processo é maravilhoso, tem reunião, tem presente sendo dado, tem oração, tem informação, tem flores. Nem todo mundo tem o privilégio de viver um processo perfeito, até porque no processo algumas coisas vão doer. Os processos vão definindo o teu caráter. Os processos vão moldando a gente. Quando eu olho para trás, e quando eu me lembro de algumas coisas que eu pregava, eu me envergonho, eu falo: meu Deus, eu pregava que não vai custar nada, mas hoje eu estou pregando para você que vai custar tudo. Isso é a maturidade do processo que nos forja. Porque não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Então, querido, a gente também precisa e tem um preço a pagar. Deus continua governando do seu sublime trono. Deus está levando pessoas de situações comuns para situações extraordinárias hoje. O que te define não é o que disseram, o que define você não é o decreto das palavras contrárias. O que te define é o que Deus disse. Deus pega um homem imperfeito, Deus pega um homem problemático, medroso, e esse homem vai ser o pai da fé, porque Deus é um especialista em pegar quem não é, porque a glória é toda dele. Tem uma pessoa imperfeita do seu lado, tem uma pessoa imperfeita à sua frente, atrás de você, sim ou não? Mas na medida que nós vamos caminhando com esse Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, querido, nós vamos sendo aperfeiçoados. Dói muito, mas vale a pena? Demais. Você pega uma pedra bruta de diamante, dependendo do tamanho dela, ela vale 100 mil, uma pedra bruta, não muito grande, uma pedra pequena de diamante, ela é bruta, ela não brilha muito, seus lados são desiguais, mas de repente, aquela pedra bruta, ela vai para a mão de um especialista em pedras preciosas. O meu pai trabalhou para um homem, dono de uma fazenda, e os seus filhos tinham, no fundo da casa deles, um lugar que lapidava pedras preciosas, lá onde eu nasci, na cidade de Teófilo Otoni, a terra das pedras preciosas, foi lá que eu nasci. Olha que preciosidade, glória a Deus. Isso é o olhar de Deus, querido, não é o seu e nem meu, porque quando a gente olha com os olhos naturais, a gente fala assim: está cheio de imperfeição, nem cabelo não tem. Mas quando Deus olha, Deus está falando assim: estou lapidando todo dia. Era pedra bruta, mas eu estou lapidando todo dia.
em cada luta, em cada revés, em cada perda, em cada situação, em cada batida de porta fechada. Querido, Deus está falando: estou te lapidando. E aí aquela pedra que valia só 100 mil, sem lapidação nenhuma, só porque é diamante, aí o especialista pega lá, e eu já fui lá dentro do lugar que eles fazem isso, e aquele homem meticulosamente, com uma lente enorme, ele vai lapidando aquela pedra, pacientemente. Ele olha, ele gira a pedra, coloca sob a luz, porque para descobrir as imperfeições tem que colocar sob a luz, e Jesus é a luz do mundo, e quando Ele nos ilumina, o Espírito falando, o Santo vai falando assim: tem que lapidar ainda aqui, ó, está meio cascudinho aqui, ó, tem que dar uma lapidada, está meio grossão aqui, tem que dar uma lapidada, você está aí ou não? Aí o Espírito Santo leva na luz de novo: ó, Jesus, ainda tem umas lasquinhas aqui que tem que arrancar, ai, mas vai doer, dói, mas vai ficar melhor. Tem coisa que dói, mas vai ficar melhor. Tem coisa na tua vida que está doendo, mas Deus está falando: você vai ficar melhor. E aí a pedra, aí o Espírito Santo toda hora leva lá em Jesus, lá na luz. Jesus está quase bom, rapaz, tá, não está bom ainda não, mas está meio fosco, a pedra não está brilhando ainda. Jesus. Só que chega um momento que o Espírito Santo fala assim: Jesus, como é que está aí? Rapaz, não está perfeito não, porque perfeito só na glória, mas na medida que ele vai caminhando com o Espírito Santo, preste atenção, Eliezer é o símbolo do Espírito Santo, que pega a noiva e que traz para o noivo. Eliezer, o Espírito Santo que vai lá e nos encontra, como a gente estava, e aí ele pega, e na medida que vai caminhando, vai falando assim: ó, o meu Senhor gosta de uma mulher que seja assim, com esses critérios, com esses valores. A trajetória de Eliezer no deserto vai ensinando para Rebeca o que Isaac gosta. Quando Rebeca chega e ela encontra o noivo, ela já está semi-lapidada para um encontro. Por que a ceia é importante? Por que o culto é importante? Porque cada palavra ouvida, o Senhor vai nos lapidando, vai nos transformando, vai nos curando, vai tirando as imperfeições, vai tratando o nosso caráter, vai preenchendo nossos vazios interiores, vai sarando nossas almas, e vai nos fazendo cada vez melhores. Porque o Senhor disse para Abraão: Abraão, eu sei que você é imperfeito, mas anda na minha presença e ser perfeito. Abraão vai caminhando com Deus, e na medida que ele vai caminhando com Deus, Deus vai o aperfeiçoando. Deus está te aperfeiçoando em cada luta, em cada revés, em cada crise. O céu não está em crise, muitas vezes estamos, mas o céu não. E aí o Espírito Santo vai lá e com maior zelo, com maior amor, com maior cuidado, fala assim: olha, ele ainda está cascudinho, mas vamos tratar com ele, porque isso aqui vai dar uma pedra muito boa, isso aqui vai ficar muito bom, porque um dia nós vamos nos encontrar com o noivo nas alturas, e vamos receber um corpo perfeito, glorificado, porque para encontrar com o noivo tem que estar perfeito, é ou não é? Que só vai acontecer no transicionamento, em que lá em 1 Tessalonicenses 4 diz que haverá um ambiente de transição, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e ressuscitarão perfeitamente, com corpos perfeitos, para que se encontrem com o noivo que é o Cristo.
Nós estamos aqui nessa noite. Deus usa os imperfeitos. Sim, eis-me aqui. Aleluia. E a sua imperfeição não pode ser um motivo para você não cumprir o propósito de Deus. Porque eu não sei ler direito, é que eu não sei fazer direito e não sabe, então vamos aprender junto. É que eu não sei falar direito, quando eu falo eu já bati. Ai meu Deus, bati. Bati, mas perdão, não era bem isso, não era desse. Eu falei a coisa certa, no tom errado, na hora errada. E aí o Espírito Santo fala assim: mais uma lapidada assim, está ficando melhor. Aí o Espírito Santo coloca a gente na luz de novo. Rapaz, está melhorando. Você está melhorando. Deus tem um sentido e um propósito com essa palavra. As suas imperfeições não definem o propósito de Deus. E é por isso que existem processos que vão nos tratando e nos preparando diariamente. Até quando? Até que Ele venha. E a ceia, apóstolo Júnior, vai ser até quando? Até que Ele venha. Sara partiu com 127 anos. Abraão chorou, Isaac chorou, a casa chorou, os servos choraram. Luto de 3 anos. Mas Deus está preparando o ambiente para tratar o coração desse homem chamado Isaac e para esse homem chamado Abraão. Um tempo de novas possibilidades. Rebeca traz novas atitudes. Rebeca traz novas situações. E preste atenção, não tenha medo do novo. Porque Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. Então você não pode ter medo do novo. E Ele está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Amém, Rony? Deus tem um novo para a nossa casa. Deus tem uma nova estrutura para a nossa vida. Eu profetizo: Deus está colocando uma nova estrutura neste lugar, em sua vida, em seu coração, em sua alma. Não tenha medo de nada, porque Ele está à frente de tudo. Então, apóstolo, qual é esse tempo? O tempo de nós nos despedirmos de Sara. Sara, bye bye, foi bom enquanto durou. Só que agora é um novo tempo, é um novo alinhamento, é uma nova estrutura. Preste atenção, Deus está gerando neste tempo um ambiente propício para gerar uma nova estrutura para a tua vida. Você não vai esperar a virada de ano. Deus falou comigo assim: filho, essa palavra, ela já é uma ponte que leva a minha igreja para o outro lado. Então Deus está falando o seguinte: eu já estou mudando as vossas estruturas, eu já tenho tudo novo, eu já tenho vinho novo, mas o odre tem que ser novo também para não romper. Ou seja, aquilo que impediu você de avançar tem que ficar lá atrás. Se despede de Sara. Aquilo que travou você, me travou, pode ficar lá. O que travou meu emocional? Fica lá atrás, tchau, me despeço de Sara hoje. O que travou meu ministério? Tchau, meu tempo de Sara acabou. O que travou teu casamento? Tchau, Sara, até mais. See you later, te encontro na glória. Você está aí ou não? Porque Deus não pode colocar uma estrutura nova enquanto você insistir nas estruturas velhas. Um novo tempo, uma nova história,
um novo alinhamento para esse povo, para essa igreja, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Um sopro de graça. Se prepare para novas adaptações do Espírito, para tirar você da sua estrutura e colocar você na estrutura dele. Eu profetizo que você vai sair da sua estrutura para ir para a estrutura que ele já construiu para você, e vai dar certinho. Para o cumprimento do propósito, você precisa dar um adeus para as suas lutas, dar um adeus para as suas crises. A sua crise não te define, tua luta não te define, teu luto não te define, tuas batalhas não te definem. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu estou fazendo tudo novo. Se Deus falou, se prepara, porque vai acontecer. Diga: eu não sou definido pelas emoções, eu não sou definido pelas perdas, eu não sou definido pelas crises, eu não sou definido pelas lutas, mas quando elas acontecem, eu sei que elas me impulsionam para um novo tempo, para novas estruturas. Amém? O novo de Deus vai se cumprir na tua vida. Você vai se desvencilhar de todo o passado de dores hoje, de todo o passado de crise hoje, de todo o passado de abandono hoje, de todas as estruturas que você se apoiou e caiu. Deus está falando: olha, você não vai mais andar de muleta, porque eu vou dar para você pernas fortes para continuar a jornada. Eu estou alinhando o teu futuro, te dando novas condições. E para finalizar, eu quero dizer para você que essa geração não vai ser a geração que sangra, e nem que sangra sobre alguém. Eu profetizo que você não será uma geração que sangra. Esaú se vendeu por um prato de lentilhas, por um prato de sopa de lentilhas. Esaú foi definido pela necessidade pessoal dele. A minha pergunta é: o que te define? Suas necessidades básicas não podem tirar a sua visão do propósito. Aquilo que você perdeu não pode tirar a tua visão daquilo que Deus disse. Este é um tempo de transicionamento. O tempo de Rebeca é um tempo de novas estruturas. Se coloque de pé, por favor.